Olá, eu sou Ramon de Souza, coordenador de conteúdo do movimento Cybertech Brasil. E aqui estamos nós com mais uma edição do nosso resumo semanal, onde a gente traz sempre, toda semana, um especialista para comentar sobre as principais notícias do mercado de cibersegurança. Antes de mais nada, queria lembrar vocês de deixar o like no vídeo e, claro, se inscrever no nosso canal, tem muito conteúdo bom vindo aí. Então se inscreve no canal para não perder nada que a gente posta, que a gente publica, incluindo os nossos webinários ao vivo. E hoje meu convidado de honra é o Tauan Santos, um grande colega aí que já trabalhou comigo durante um bom tempo nessa área de cibersegurança. Então, primeiramente, obrigado por reservar um tempo da sua agenda aqui para conversar comigo hoje. Você quer se apresentar para a galera, falar um pouquinho sobre sua trajetória? Eu que agradeço o convite, Ramon. Bom dia. Tô trabalhando em outro fuso horário, então tô meio perdido. Eu sou o Tauan, trabalho com segurança há algum tempo, né? Comecei minha carreira como desenvolvedor de software, passei uns 5 ou 6 anos mais ou menos nessa área. Depois migrei para segurança, trabalhei uns bons anos como consultor, que eu acho que me renderam bastante experiência, né? Eu acho que quem trabalha em consultoria vive mais, não é que vive mais rápido, né? Mas a vida é muito mais corrida, então acho que você acaba ganhando muito mais experiência do que quando você trabalha numa empresa só. E é basicamente isso. Hoje eu sou especialista em segurança da informação em uma empresa grande aqui do Brasil, que eu prefiro não mencionar. E acho que é isso. Sensacional, Tauan. Cara, sem palavras, eu que conheço o Tauan quase desde os primórdios da sua carreira, só queria deixar aqui publicamente meus parabéns pela sua trajetória, que foi incrível, cara. É isso, valeu. Então bora de pauta, bora de polêmica. Bora. Vamos começar já falando sobre uma coisa que a gente gosta de falar, que é a polêmica com aplicativo de origem chinesa, né? Então, essa semana aí, a Google e a Microsoft em conjunto, né? A Google fez a notificação, os pesquisadores da Microsoft foram investigar e foi constatado que algumas versões do aplicativo da Shein, enfim, sempre fico na dúvida como se pronuncia corretamente, aquele famoso marketplace, né? Aquela loja de roupas de origem chinesa. Algumas versões mais antigas do aplicativo oficial deles para Android estava coletando, sem consentimento do usuário, dados da área de transferência, né? Então, tudo que você copiava para colar em outro lugar, o aplicativo ia lá, pegava e fazia não sei o que, possivelmente enviava para servidores da China, né? A despeito de eventuais legislações de proteção de dados como a GDPR ou LGPD. E isso é preocupante, sobretudo, porque a Shai não se pronunciou até o momento sobre essa questão dos aplicativos, né? Não encontrei nenhum pronunciamento. E eu acho que vale lembrar que a Zoetop, que é a empresa por trás da Shine, ela já foi multada, acho que em novembro do ano passado, novembro de 2022, justamente por não conseguir lidar direito com o vazamento de dados de alguns clientes da loja virtual, né? Então a gente já tem um histórico aí bastante complicado, já tem essa preocupação natural de usar plataformas e aplicativos de origem chinesa, e agora a gente tem esse problema do aplicativo estar roubando, né, vamos colocar assim, conteúdos da sua área de transferência que você copia. O iOS até inaugurou um recurso para te avisar quando o aplicativo quer copiar e quer colar em outro lugar alguma coisa que você copiou, mas no Android, por enquanto, ainda não tem isso, né? Então, o que você enxerga dessa situação delicada?
Perfeito. Cara, essa situação dos aplicativos chineses é bem complicada. Parece preconceito, né? Às vezes parece preconceito que a gente está pegando no pé, o que é campanha americana de propaganda anti-China. Só que às vezes não é. Não é esse caso da Shine foi uma notícia um pouco mais recente, né? É, Nós devemos lembrar que até recentemente também o TikTok fazia isso, o aplicativo do TikTok fazia isso. Nesse caso da Shine especificamente, segundo o report da Microsoft, ele lia os dados do clipboard e do usuário, e aí se tivesse um determinado padrão, ele realmente enviava para um servidor remoto da Shine, né? Você sabe-se lá o que eles faziam com essa informação. O TikTok há algum tempo fazia isso. A desculpa que deram, inclusive, era no caso do TikTok, era que eles faziam isso para analytics, né, para BI, etc. Tal. É sempre essa desculpa, né? Isso, exatamente. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa importante, né, um fato importante, que é mais voltado com uma política chinesa de se tornar potência hegemônica global até 2050, né? Isso é algo que se não me engano, desde a primeira eleição do Xi Jinping, tem quase uma década já, se não me engano, que eles publicaram esse manifesto da China se tornar potência hegemônica, e a China tem agido de forma muito agressiva nesse sentido de coletar informação de inteligência, de se posicionar nos mercados, principalmente ocidentais, de forma geral, para que eles consigam assumir essa posição, né? E desde que acho que é sabido de todo mundo, né? Quem não sabe pode pesquisar a respeito. A China não é lá o país muito amigo da privacidade, né? Pelo contrário, lá se você quer ver quão invasivo eles são, pede para tirar um visto chinês que eles vão te obrigar a preencher um formulário, abrindo mão de tantas informações, enfim. Muito por causa da ditadura, né, do governo que eles vivem, que é um governo que observa a população 100% do tempo, tem inclusive até um sistema de ranking social, etc. E para esses aplicativos especificamente que estão tomando conta, né, do, do mercado, vamos dizer assim, os aplicativos chineses principalmente, eu acho que eles são fontes muito boas de informação de inteligência, que é algo que o governo chinês nunca escondeu que está atrás, né? Que é do interesse deles obter esse tipo de informação. Então, dados de pessoas, informações PII, que a gente fala, né? Personal Identifiable Information, de forma geral, identificar certos comportamentos e tudo mais, que eles possam atribuir a um usuário. Tudo isso é de interesse do governo chinês para as propostas que eles têm aí, políticas, vamos dizer assim, geopolíticas globais, de forma geral. Então, não me surpreende, tá, essa questão do app da Shein, por exemplo, como deu o exemplo do TikTok também, dentre outros aplicativos, de forma geral. A gente já tem notado isso, tirando um pouco de lado assim, o viés, né, o nosso bias do assunto, tem se observado muito disso. Inclusive eu mesmo, como profissional de segurança, já vimos casos de, por exemplo, as maquininhas de cartão de crédito com algo que era similar a uma backdoor, né? Eu não cheguei, não era eu que estava com o caso, mas nós vimos, inclusive isso foi reportado, que as maquininhas de cartão de crédito que circulam, por exemplo, no Brasil, são fabricadas pela Pax, que é outra empresa chinesa gigantesca, e essas maquininhas tinham um callback, algo assim e tal. Alguns amigos que estavam fazendo pesquisa nesses dispositivos estavam analisando o software, o firmware e tal, então descobriam assim, umas telas muito esquisitas que supostamente não deveriam existir no software das máquinas de pagamento e tudo mais. E um tempo depois, inclusive, acho que já faz mais de um ano, o FBI iniciou uma investigação contra a Pax nos Estados Unidos, né, a respeito de campanhas de espionagem, numa maneira assim, bem similar ao que a gente pode comparar, vamos dizer, no caso do TikTok e no caso do app da Shein. Então não é novidade esse tipo de atuação, né?
e gera-se desconfiança. Eu acho que, embora haja toda a propaganda do governo dos Estados Unidos, há contrafatos no argumento, vamos dizer assim, né? Os fatos atestam para que, de fato, há essa política por parte de aplicativos chineses, de modo geral. Acho que é isso. Então, eu vou escalar um pouco, aproveitar que você colocou muito bem pontuado esse viés político, né, essa missão da política chinesa de se tornar uma grande potência, e para isso ela naturalmente precisar fazer essa coleta de dados, fazer essa coleta de inteligência, e que, enfim, né, como você mesmo disse, muitas coisas que a gente usa no Brasil, outros países utilizam, tem um dedo ali no fundo, nem que seja um chip fabricado ali na China, que pode conter ali no firmware algum código para fazer a extração desses dados. Então eu vou elevar um pouco aqui a discussão, e eu quero sua opinião. Você acha que com cada vez mais casos desse tipo, né, Shine, TikTok, Pax, desrespeitando claramente legislações que a gente vem ganhando ao redor do mundo de proteção de dados, de privacidade, você acha que futuramente um dia isso vai causar algum problema a nível global, do tipo uma convenção para banir, seja um aplicativo, seja um software, sejam hardwares de origem chinesa? Olha, é complicado dizer isso, tá? Essa é uma situação bem complexa, porque ela envolve uma questão geopolítica, né? E o maior problema em banir, por exemplo, os aplicativos chineses, é que a China exerce um poder econômico muito grande sobre o mundo de forma geral, né? Por exemplo, a gente viu aí o caso da guerra comercial China e Estados Unidos, que já tem rolando há alguns anos, né? Desde que o Trump era presidente. E qual que é a questão desse caso? Por que, por exemplo, os Estados Unidos não baniram antes, né? Por que eles baniram, por exemplo, a Huawei para a infraestrutura 5G? É porque a infraestrutura de comunicação para eles é considerado assim, uma empresa não, um ramo estratégico, um ramo extremamente estratégico para o governo dos Estados Unidos. Então eles não podem se dar ao luxo de ter uma infraestrutura de telecomunicações backdoorizada, por exemplo, ou comprometida por um país hostil, vamos dizer assim, né? Um agente estrangeiro potencialmente hostil. No caso dos aplicativos é um pouco mais difícil, porque a China pode, em contrapartida, fazer a mesma coisa, banir outros aplicativos ou banir empresas americanas, e isso vai afetar diretamente a economia americana. E se aplica para vários outros países do mundo, entendeu? O poder de barganha chinês é muito grande, porque a China pode simplesmente dizer, ok, nós não vamos mais... vou aqui dar o exemplo do Brasil. Imagine que o Brasil... que é bem difícil acontecer, porque a gente tem um bando de político fraco, né, que não entende muito do que faz, eles só pensam em garantir o próprio salário. Mas vamos supor aqui que a gente entrou um maluco da proteção de dados no Brasil, e na presidência do Brasil ele decidiu banir os aplicativos chineses. A China pode simplesmente tomar a decisão de não importar mais commodities físicas brasileiras, por exemplo, soja, trigo, ferro, o que mais eles importam assim para a gente. Lembrando que eles são o nosso maior parceiro comercial. Então isso quebraria muito da nossa indústria, entendeu? Ficaria muito difícil para a gente concorrer com a China nesse sentido. A Europa, exatamente, então acontece da mesma forma, os países são muito codependentes economicamente da China, então a decisão de banir esses aplicativos, eu acho que ela seria muito forte. O que poderia acontecer é assim, os países começarem a implementar legislações para que hajam controles mais rígidos em relação aos aplicativos de forma geral, tá? Não só os chineses, porque senão soaria como um ato de guerra econômica, vamos dizer assim, né? Soaria como um ato de uma sanção econômica. Acho que esse é o termo correto. E aí é bem complicado, porque é meio difícil você competir com uma economia da qual o seu país depende, né? Então, é bem difícil. É bem difícil, eu acho que isso venha a acontecer.
É uma situação bem delicada, que vai muito além de simples. Exatamente. Exatamente. Então, qualquer dirigente que minimamente entende o que está fazendo no país, ele vai pensar 10 vezes porque tem essas complicações. Só para você ter uma ideia, um exemplo claro disso, né? Esse caso do TikTok, dos aplicativos chineses, são quase nada, né? Comparados, por exemplo, com a guerra na Ucrânia. Por exemplo, a Rússia invadiu, a galera sancionou a Rússia de tudo que é jeito, serviços, empresas saíram da Rússia. Enfim, um monte de coisas. E aí, todos os países que, por causa das sanções, um monte de países pararam de fazer negociações com a Rússia de tabela, porque eles preferem fazer negócios com os Estados Unidos, com a União Europeia. A China não, a China está fornecendo equipamento, só não está fornecendo armas ainda, né? Mas a China fornece equipamento, fornece um monte de outras coisas para a Rússia que acabam ajudando nessa guerra, né? Por exemplo, um material hospitalar, veículo de transporte, roupas militares, né? Por exemplo, para o frio, para o calor e tudo mais. Tudo isso são questões que numa guerra fazem toda a diferença, não só armas, não apenas armas. E a China está fazendo isso meio que depois de todas as sanções que a Rússia tomou. Então, para você ver o quão forte, o quão influente a China é na geopolítica global. Então, eu acho que se a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, e as sanções da Rússia não fizeram os países tomarem, por exemplo, medidas contra a China, por causa dessa atitude deles, eu acho que dos aplicativos é algo bem menos interessante para eles, né? Isso, exatamente. Bom, então, agora eu queria ir para a nossa segunda pauta, né? Falar um pouquinho de novo no resumo semanal, né? A última edição. Conversei com outro especialista a respeito da questão do LastPass, né? O LastPass anunciou mais um incidente de dados, eu acho que já é o quarto ou quinto em pouco menos de um ano. E isso deixou bastante gente preocupada, né? A questão de, enfim, todo mundo sabe que nenhum sistema é 100% seguro, está sempre sujeito a falhas, mas é preocupante quando uma ferramenta de segurança apresenta tantas falhas de segurança assim, de forma contínua. E a gente teve um papo, né? Pra quem não assistiu, volta um episódio, tá lá nossa discussão sobre isso. A gente levantou um tema sobre gerenciadores de senhas em geral, e essa semana saiu uma notícia, né, de uma falha estrutural no Bitwarden, que é outro gerenciador de senhas muito famoso, e basicamente ele, né, como que acontece essa falha, explicando de forma simples. O recurso de autofill, auto-preenchimento de caixa de login, ele funciona também em janelas iframe. Então, o autor malicioso poderia colocar um iframe ali em uma página confiável e o autofill do gerenciador vai colocar ali as credenciais do usuário e essas credenciais vão acabar sendo roubadas. Isso levanta mais preocupações ainda sobre gerenciadores de senhas, né? A gente teve a opinião semana passada de que, por mais que não seja tão prático assim, o melhor gerenciador de senha da atualidade é aquele que é offline, que você não corre o risco de que a base de dados deles, o servidor deles seja invadido. E agora eu queria ouvir de você, Tawan, sobre essa questão do Bitwarden e sobre como é que você enxerga os gerenciadores de senha no geral. Perfeito. Eu vou começar essa parte da pauta puxando do resumo semanal passado. Foi o LastPass, se não me engano, as falhas relacionadas ao LastPass, né? Sim. O LastPass tem um histórico, embora tenha acontecido esses incidentes, o LastPass tem um histórico muito bom de privacidade, assim, com a privacidade de forma geral, inclusive casos que, por exemplo, apareceram em processos judiciais que o FBI pediu para que eles entregassem os dados de um usuário específico, papapá, e eles falaram
E eles responderam legalmente para a FBI que eles não tinham acesso a essa informação, né? Porque só quem desbloqueia as informações, o cofre do usuário é a senha mestra do usuário. Eles não têm essa senha mestra salva. Isso é uma questão interessante, né? Acho que... Por quê? Por que ela é tão interessante assim, né? Isso não foi um caso único. Aconteceram vários outros casos ao redor do mundo. De agências de aplicação da lei tentando desbloquear cofre do LastPass de usuários, de clientes deles. Para o caso dos hacks que o LastPass sofreu, o primeiro eles informaram, né, fizeram a investigação lá e falaram que não tinha nada, né, não vazou um pouco de código-fonte, mas até então nada que impactasse os usuários. O segundo foi um ataque que a gente fala direcionado, né, foi totalmente targeteado em um desenvolvedor específico, e algumas informações que eles pegaram de outro vazamento, então os atacantes usaram isso para compor esse ataque mais direcionado, vamos dizer assim, né, mais refinado, e aí o desenvolvedor rodou. Nesse caso especificamente, já aí sim houveram vazamento de informações e tal, só que como eles mencionaram anteriormente, né, a gente já tem um precedente, o cofre, o desbloqueio dos cofres ainda precisa da senha mestra do usuário, né? Nada que um ataque de Rainbow Table, enfim, lista de senha, etc., não resolva e tal, só que dá um trampo fazer isso, porque se você pegar a quantidade de usuário, para cada usuário você vai ter que fazer o mesmo tipo de teste, etc., é um trabalho complexo, vamos dizer assim. Um trabalho complicado. Então, eu acho que assim, né? Embora tudo isso tenha acontecido, ainda, digamos que a superfície, o dano, né? O dano potencial é menor, o risco de dano potencial é um pouco mais baixo do que se funcionasse de outra forma. Esse caso do Bitwarden, igual eles mesmos mencionaram, né? Existe essa possibilidade e tal. Acho que até o pessoal que fez o report do caso do Bitwarden também comentou que eles olharam, por exemplo, em major sites, né? São, como a gente chama, os principais sites, vamos dizer assim, né, do mundo, sites famosos, por exemplo, Google, Facebook, enfim, etc. Eles verificaram a incidência de iframes em páginas de login desses sites, né? Para ver o quanto um atacante poderia usar para comprometer contas das pessoas, etc. E aí eles falaram que é bem baixo, é muito pequena isso aí, e por isso o impacto, né, potencial dessa vulnerabilidade do Bitwarden acaba sendo também um pouco mais baixo, acaba sendo reduzido o potencial impacto dessa vulnerabilidade. Sobre os gerenciadores de senhas e tal, eu acho que eu aplico a mesma postura que eu aplicaria para o caso de eu guardar a senha em papel, escritas em papel, aqui na minha casa, vamos dizer assim, num lugar que eu considero seguro, né? Que eu não gravo, que eu acho que é para a maioria das pessoas. Eles de fato continuam sendo bons, porque você não precisa repetir senha, você não precisa lembrar das senhas. Eu acho que por enquanto nós não conhecemos uma solução melhor que isso. Só que você pode melhorar essa segurança. Acho que a recomendação principal, né, no caso do gerenciador de senhas, sempre vai existir essa polêmica, não tem como a gente nunca vai dar para prevenir, porque se o cofre de um usuário é comprometido, se a senha mestra de um usuário é comprometida, eles vão conseguir acessar. E aí você usa outras contramedidas, né? Por exemplo, o caso do LastPass era que só a senha do usuário conseguia desbloquear. Então, cara, podia acontecer o que acontecesse, só a senha do usuário desbloqueava. O caso do Bitwarden, por exemplo, esse recurso de auto-preenchimento, etc e tal, poderia ser resolvido da seguinte forma. A primeira delas é que, para os usuários aplicar, além do cofre de senhas, né, além de usar o cofre de senhas, utilizem um serviço de autenticação de duplo fator, multifator, no caso. Então, tenha sempre o multifator habilitado. Eu acho que isso aí já resolve uma boa parte desse problema, porque o cara, além de pegar, se ele conseguir pegar a senha, ele ainda precisa ter o MFA. E a outra questão seria, como eu costumo utilizar, que ao invés de você salvar a sua senha em plain text e esquecer lá no seu gerenciador de senhas, o que eu faço é gerar uma senha lá, e aí eu pego essa senha e sempre coloco um padding. Né? Para cada site eu coloco um padding. Eu desenvolvi uma forma de pensar que assim, pro site... Eu vou dar um exemplo aqui mais
fraquinho, que é para ficar mais fácil para o usuário entender, né? Não é o meu caso. Vou dar o exemplo do Google. Que lá você vai lá no seu Google, seu Gmail, então você gera uma senha para ele no seu cofre de senha, salva essa senha no cofre, e aí você vai, antes de salvar a senha que está essa senha do cofre no Google, você vai lá e adiciona um padding, por exemplo. O site é Google, então google.com.br ou Gmail, então você coloca lá, sei lá, Gmail, ou G1, ou G alguma coisa, sabe? Cria um algoritmo dessa forma, então adiciona uma letra com o nome do site, ou então uma letra com subdomínio, etc. O identificador, né? Isso, exatamente, identificador e tal, mais algum número, por exemplo, e para cada site você vai alterando isso, entendeu? E aí porque se a galera, sei lá, te comprometer, por exemplo, colocar uma arma na sua cabeça e falar para você dar sua senha do cofre, você pode dar a senha do cofre e nenhuma das senhas será válida, porque elas são só uma parte da senha. E a outra parte vai estar na sua cabeça. Sempre que você olhar para o site, você vai lembrar, ok, você vai pensar o seu algoritmo, né, a sua forma de pensar no padding, você vai pensar nela e vai completar manualmente. E aí você loga no site ou não loga no site. E sempre com MFA ou algo do gênero. Isso você resolve esse problema de uma forma bem decisiva. Por mais que a pessoa tenha acesso, por mais que ela consiga decriptografar, assim, ainda vai ser inválida. Entendeu? E de preferência não fale para ninguém que você usa um padding, ou se você falar, né, não fale qual que é o seu padrão. Tipo, não dê esse tipo de informação para as pessoas, porque isso é algo que só você tem que saber. E aí eu acho que isso aí já resolve bastante, né? Esse problema dos gerenciadores de senhas. Eu conheço empresas, lugares, por exemplo, em que durante uma operação de Red Team, alguém onou o cofre de senhas, e aí a galera tinha acesso a tudo, todas as senhas da empresa, entendeu? Isso é complexo. É o caso da Uber, por exemplo, que o cara ganhou acesso lá, não sei se era o cofre de senhas, né, mas ganhou acesso a algo assim que gerenciava acesso privilegiado, e aí comprometeu a empresa inteira, etc. E aí a galera simplesmente decidiu deixar de usar, só que aí os usuários continuam utilizando o padrão de senhas que é identificável, que nós conseguimos usar um pouco de psicologia, como é que essa pessoa criaria essa senha. Então, nome da pessoa, em vez de faz um pouco de índice, cria alguns padrões, segue alguns padrões de geração de senha e você cria uma word list ali de possíveis senhas que essa pessoa utiliza. E aí você consegue comprometer aquele acesso dela dessa forma. Acho que, de modo geral, é isso. A melhor forma de evitar esses problemas com gerenciadores de senha, sem gerenciador de senha, como você preferir utilizar, é sempre colocar uma barreira a mais, que no caso é o MFA, e se você for uma pessoa um pouquinho menos preguiçosa, vamos dizer assim, né, criar esse padding aí, adicionar esse padding em cada site que você vai, principalmente sites importantes, por exemplo, site de provedor de e-mail, rede social, entendeu? Coisas que afetam a sua imagem, etc. Por que provedores de e-mail? Seus e-mails são para onde as redefinições de senhas de outros sites sempre vão. Sim. Então, se o cara comprometer seu e-mail, ele pode simplesmente resetar sua senha, desativar seu MFA com tudo, sabe? Então, muito cuidado nos provedores de e-mail, principalmente. E redes sociais, porque são coisas que mancham a imagem, né? Pô, aparece lá, a galera foi hackeada, e o cara postando, produto falso, mandando mensagem para os parentes, pedindo Pix. É complexo. Então, acho que essas medidas aí resolvem esse problema assim, de uma forma bem tranquila, bem de boa. E sobre o gerenciador de senha é isso, né? Acho que nunca não acho que existirá tão cedo uma solução tão segura quanto como que eu posso dizer? Tão segura ao ponto de que alguém não possa comprometê-la e pegar o nosso acesso, né? Cara, muito bom, excelente essa dica do padding, para quem não conhecia, uma forma simples, lógica, que você vai se lembrar de adicionar uma camada de segurança a mais. Então, fica a dica aí para quem não conhecia essa técnica, né? Cara, Tawan, muito obrigado novamente pela participação do resumo. A gente conseguiu insights maravilhosos aqui, então
obrigado pela participação. É sempre bom ver mais especialistas se juntando à família Cybertech Brasil, cara. É isso, eu que agradeço o convite, muito obrigado pela participação, foi um prazer. E estamos aí, estamos às ordens. E para você que está acompanhando, continue de olho no nosso hub, no nosso YouTube, nos nossos podcasts, se encontra no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, que tem muito conteúdo bacana vindo aí. Então, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.